Um dia, estava andando por uma trilha de uma montanha, quando me deparei com uma caverna. Entrei nela porque chovia. Por uma falha minha, escorreguei e caí. Caí por muito tempo. No começo, achei que era coisa da minha cabeça, mas aquele sentimento incomum não cessava. Via as paredes passando durante a queda. Subia um frio na barriga cada vez maior, até que eu finalmente caí no chão e bati a cabeça, o que doeu muito menos do que deveria. No meio do caminho, eu encontro uma vila, cuja eu nunca tinha visto antes. As casas eram feitas de restos de metais, panos e plásticos. Por curiosidade, eu resolvi parar para conhecer aquele lugar. Como estava muito quente, resolvi molhar o meu rosto com a água que eu carregava. Logo que fiz isso, ouvi vários gritos. Você é louco? Está desperdiçando nosso ouro. Intrigado com essa ação das pessoas, resolvi indagá-las. Louco? Louco por quê? É só água. Quando as pessoas se aproximaram de mim, não eram mais nada do que eu imaginava. Os semblantes acabados, as peles secas, roupas estranhas, sujas e rasgadas. Nesse momento, drones rasgaram os céus acima de nós. Só que não eram os drones que eu conhecia. Eram muito maiores, armados e andando em forma padronizada. As pessoas da vila correram para suas casas desesperados. Pegue o que tiverem de dinheiro. O dia chegou. Logo, todos passaram correndo por mim, seguindo a direção dos drones. Perguntei para as pessoas que ficaram para trás o que estava acontecendo e me explicaram indignados por eu não saber. Eu não estava em 2020, a minha queda me levou para 2320. Em 300 anos, os continentes foram dominados por ditadores. O nosso foi um dos mais afetados. Com a acessão de tecnologias voltadas para salvar o mundo, foi criada uma inteligência artificial desenvolvida para salvar a humanidade. O nosso ditador foi se aproveitando dessas acessões e se moldou uma figura onde muitos apoiaram ele com suas ideias que salvaria a população, e com a utilização da IA, sua aceitação foi positiva. Com o passar dos anos, ele se apropriou do controle de distribuição de água e energia nuclear, distribuindo as mesmas conforme o estado social e financeiro das pessoas, criando assim um império cercado pelas pessoas que ainda possuíam riquezas e posses. As posses não eram terras, mas sim escravos, pessoas que trabalhavam até 20 horas por dia e recebiam apenas o suficiente para alguns dias de comida e água por mês. A força militar foi substituída por androides, comandados pela IA, e todas as decisões tomadas pelo ditador eram primeiramente aceitadas pela IA. Aquela vila em que eu estava era uma resistência, uma das poucas que ainda existiam. A maioria foram dizimadas pelo poder militar quando tentavam lutar contra a ditadura. A Vila dos Corpos Secos, como era conhecido o lugar em que eu estava, conseguia sobreviver, pois seus integrantes contavam com muitos engenheiros e guerreiros. Os guerreiros buscavam saquear locais de baixa segurança para conseguir comida, e os engenheiros hackeavam drones de abastecimento de água e usavam suas baterias para gerar a energia da vila. O comandante da vila me chamou para conversar. Como meu corpo não estava muito prejudicado pela falta de água, ele resolveu me fazer uma proposta para me infiltrar na capital e conseguir o máximo de informações para que pudessem planejar um ataque em grande escala, para que assim a vila não passasse tantas necessidades. Eu nunca tinha feito isso antes, me infiltrar em um lugar em que eu não tinha nenhum conhecimento e que nem do meu tempo era, mas ao ver a necessidade daquele povo, eu não tive coragem para recusar. Aproveitei para juntar o máximo de informações que fosse possível sobre a capital e sobre os costumes dos nobres que viviam lá. Recebi um breve treinamento de combate e de espionagem dos guerreiros da vila, e dos engenheiros recebi alguns equipamentos que poderiam me ajudar a sair de alguns problemas que pudesse encontrar. Recebi roupas de acordo com a vestimenta que eles utilizavam, um comunicador de longo alcance com ondas mascaradas para que a IA não me rastreasse, uma manocâmera
e uma arma mais que parecia uma pistola calibre 9 milímetros. Ao chegar próximo da capital, eu me espantei com o tamanho das construções e a quantidade de androides que cercavam as muralhas. Os engenheiros da vila conseguiram implantar uma identificação nos androides que fechavam o portão principal, para assim eu passasse sem ter problemas e de fato entrar na capital. Quando entrei, vi dezenas de drones nos céus, tão que mais pareciam tanques de guerra carregando androides de combate, caminhões de escravos e uma imensa biodiversidade de plantas que contrastavam com o exterior extremamente seco e pobre. O contraste com o lado externo da capital era brutal, pessoas extremamente saudáveis e com uma aparência normal, porém acompanhados por robôs que os diziam a previsão do tempo, seus compromissos diários e até mesmo se estava na hora de buscar seus filhos na escola. A construção principal mais parecia um palácio, fortemente protegido tanto por terra quanto pelo céu. Para não perder tempo, documentei tudo, desde o padrão de movimento dos drones até as características da estrutura do palácio. Todas as linhas de energia e encanamentos que pude observar foi registrado pela câmera. Todas as ruas, becos e estradas também foram registradas. Neste período de tempo que passei dentro da capital, eu vi o ditador apenas uma vez. Quando ele saiu do seu palácio, todos os drones e androides se enfileiraram para isolar o caminho que ele utilizaria para que ninguém pudesse chegar perto dele. No seu veículo, dava para observar algumas características que mostravam que ele estava pronto para o combate o tempo todo. Mas o que mais me chamou a atenção foi seu companheiro, um drone pequeno, mas que virava para todas as direções, como se estivesse escaneando as ruas e as pessoas. Deduzi então que essa seria a manifestação principal da sua IA. Quando as ruas se acalmaram e a movimentação de pessoas e do exército diminuiu, usei a câmera para escanear as linhas de distribuição de energia para escolher o melhor lugar para fazermos uma sabotagem e permitir assim que mais pessoas se infiltrassem na capital. Depois de juntar todas essas informações, eu voltei para a vila. Ao chegar na vila, compartilhei tudo o que consegui observar na capital e começamos assim a planejar nosso ataque, com duas alternativas de ataque, uma usando a força e a outra usando a inteligência. Optamos pela mais difícil, mas também a que teríamos maior chance de sucesso. Começamos nossos preparativos juntando alguns armamentos simples que retiramos dos drones hackeados. Começamos a preparar tanto proteções usando os cascos dos drones, quanto armas pequenas que conseguiríamos passar despercebidos e que nos ajudariam caso encontrássemos alguma resistência na entrada da capital. Nosso plano consistia na entrada de um pequeno grupo de pessoas com o mínimo de equipamentos para não chamar a atenção e cortarmos alguma das principais linhas de energia, gerando assim uma mobilização do exército autônomo para proteger seu ditador. Com essa mobilização, realizar pequenos ataques a pontos distintos, gerando assim mais uma distração. E quando conseguirmos uma abertura, enviar um grupo ao principal reator nuclear da capital e plantar um explosivo. Explodindo o principal reator, o exército autônomo se enfraqueceria, pois impossibilitaria a mobilização de reforços, minimizando muito a força militar e aumentando nossas chances de chegar até o ditador. Quando entrasse na fortaleza do ditador, implantaríamos um SSD que anularia o controle da IEA, retomando assim o controle da sociedade e dando ele para as pessoas e não para alguém que pretende escravizar a humanidade.
Concluído o plano, começamos a buscar os equipamentos que seriam necessários para a criação dos explosivos e os equipamentos de proteção que precisaríamos. Derrubamos alguns grupos de drones e invadimos algumas construções abandonadas da capital para juntar todos os componentes necessários. Com uma semana de preparação, perdemos alguns integrantes do grupo principal por causa da desidratação prolongada que eles estavam expostos. Mas, mesmo com essas perdas, nós não podíamos desistir do ataque, pois salvaria o que restou da nossa sociedade. Enfim, o dia D chegou. Repassamos mais algumas vezes o plano para que não restasse nenhuma dúvida. Eu estava na equipe principal e perdemos mais de 70% do nosso grupo e não era viável remanejar o pessoal, pois, se tudo não ocorresse conforme o plano, não teríamos chance. Todos os 12 grupos foram preparados e cada um deles foi para a sua posição inicial de ataque. O primeiro grupo então entrou para confirmar os padrões de movimentação e localidade dos pontos que atacaríamos. Contudo, seguindo conforme o planejado, o primeiro ataque foi feito e as primeiras e principais linhas de energia foram cortadas, causando assim a primeira distração. Os próximos 6 grupos foram para a próxima localidade dos ataques, que eram nos pontos que reuniam os reforços do exército. Os 5 grupos restantes foram para a usina nuclear principal para destruir a principal fonte de energia da capital e assim possibilitarmos a entrada do meu grupo na fortaleza principal. Quando nós aproximamos da construção, era uma mescla de fortaleza com palácio, fortemente protegida, porém com algumas brechas. Atiramos anuladores eletrônicos nos principais androides que protegiam a lateral, possibilitando assim que instalássemos ganchos pneumáticos para entrar pela garagem dos drones, diminuindo assim a chance de sermos detectados. Anulamos mais 2 grupos de drones e entramos em uma das salas principais. Uma grande variedade de androides de batalha nos detectou e tivemos que lutar de forma desigual para nós aproximarmos do núcleo de processamento da IEA. Meu grupo, que era de 12 pessoas, tinha sido reduzido para 3, mas não desistimos e continuamos avançando pela fortaleza. Chegando na sala principal, o núcleo de processamento, localizado na sala do ditador, ao entrar percebemos como o ditador era apenas uma marionete, alienada pela IEA. Só via e ouvia o que ela permitia, só se aproximavam quem ela permitisse. Para nossa surpresa, o ditador nem ao menos sabia que estava tendo um ataque. Lá dentro, a IEA era lei, e a verdade. Travamos uma batalha com os últimos androides que eram diferentes, maiores e mais violentos. Nossos anuladores não funcionavam, mas ainda tínhamos alguns explosivos que nos permitiram destruir um deles. Mais uma vez, meu grupo diminuiu. O androide matou os últimos 2 companheiros que eu tinha. Minha única chance era uma granada de fumaça e um embaralhador eletrônico que me daria uma janela de poucos segundos. Com a distância de poucos metros do console central, só me restava correr. Corri o máximo que pude e acessei o console. Conectei o SSD e comecei a rodar o algoritmo que derrubaria a IEA. Com a cidade tomada por nossos grupos de invasão, a usina nuclear parcialmente destruída e grande parte do exército destruído, só restava a execução do algoritmo para termos controle total sobre a capital. Com a conclusão do algoritmo, o poder estaria em nossas mãos. Não existiria mais divisão entre capital e deserto. No fim da execução do programa, o efeito do embaralhador eletrônico passou e o último androide conseguiu me alcançar. Em um misto de desespero e esperança, eu vi o programa sendo concluído e suas garras atravessando meu peito.